Bom dia, boa tarde para vocês. Aqui estamos nós mais uma vez para o Coffee Break with Me. Ontem falamos sobre o tema da infância e hoje vou falar de uma coisa diferente, mas que anda de mãos dadas com a infância, que é a nossa essência. E eu estava a pensar como é que eu poderia conversar com vocês sobre a essência sem trazer coisas repetidas, mas também trazendo o que é essencial deste tema, porque haveria tanto para falar sobre a essência. E às vezes é difícil para muitos de nós, saber o que é, especialmente se é a primeira vez que estás a ouvir falar disto, ou se já ouviste falar, mas ainda não entendeste o significado, perceber exatamente o que é isso da essência. E fui pensando e achei que o melhor seria eu falar, que poderia começar este tema com o seguinte. Já reparaste como é que o tempo está a passar tão rápido? Parece que não há tempo para nada. Parece que ainda agora te deitaste e já estás acordada. Amanhã levantas-te e já estás cheia de obrigações, responsabilidades para fazer. Já sabes qual é o caminho que tens que levar, já sabes o que é que tens que fazer logo de manhã. Todos os passos direitinhos, certinhos. O caminho para o trabalho, o caminho para a escola, para os miúdos, é sempre o mesmo. Mas parece que o tempo está sempre a andar e não para. Não há tempo. Parece que não há tempo. Na realidade, isto tem a ver com. E isto está a começar. Obviamente que isto já vem de alguns anos, mas que agora se intensificou, ainda se vai intensificar mais nos próximos anos de 2026 e 2027, que são anos extremamente. Vão ser anos extremamente diferentes e extremamente intensos e desafiantes, no sentido de. Que são anos de. Como é que eu usei de chamar? São anos em que vamos ter uma grande evolução e por vezes não vai haver uma sensação de que não conseguimos acompanhar a evolução que está a acontecer. E neste momento isso já está a ser sentido e já há uma velocidade tão grande, parece que não consegues acompanhar o dia e não consegues fazer tudo aquilo que tinhas programado no teu calendário ou na tua mente para fazer. E parece que nunca dá tempo para ti. Isto tem a ver com o Urano. Urano que transitou para Gêmeos. E que traz uma grande velocidade à mente, à comunicação e que vai trazer uma grande evolução tecnológica na forma como nós nos expressamos. E é por isso que, e claro, que isso tem também influenciado as redes sociais. E é claro que vamos ver cada vez mais conteúdo rápido, conteúdo que quase nem dá tempo de ver, parece que desaparece, ou que muda e os temas mudam, as coisas mudam tão rapidamente. E o que é que isto tem a ver com a essência? É que quando nós andamos nesta velocidade, quando nós andamos nesta rapidez, perdemos-nos de nós, perdemos-nos do tempo para nós, da essência. É óbvio que as nossas responsabilidades enquanto mulheres, enquanto donas de casa, enquanto mães profissionais, nos retiram esse tempo ou nos limitam, mas temos que procurar sempre encontrar um tempo para nós, porque aí é quando nós nos perdemos de nós, é quando nos perdemos da nossa essência, daquela energia com que nós viemos ao mundo quando nascemos. É uma energia pura, uma energia só nossa e que cada um tem a sua, é única. E vai ficar cada vez mais difícil conseguir nos ligar à nossa essência, e por isso é tão importante trazer estes temas, trazer esta consciência, esta clareza para que possam entender como é importante tirares tempo para ti. Como é que é importante tirar tempo para ti? Fazer disto uma rotina, um hábito diário, de conseguir tirar este tempo, de conseguir estar contigo mesma. Vai ser muito importante estar na natureza, vai ser muito importante fazer coisas por ti. E apesar desta rapidez do tempo e apesar das coisas parecerem que estão a ocorrer. Há várias coisas que podem ser feitas, mas antes de chegar aí eu queria falar um pouco mais sobre quando nós nos sentimos assim, um pouco sem tempo para nós, que é aquela sensação que às vezes podemos sentir vazio. Parece que temos tudo, estamos a fazer tudo certo, não é? Mas sentimos um vazio como que se alguma coisa faltasse. Aquilo que falta não é mais uma roupa, não é mais um filho, porque muitas vezes preenchemos esse vazio com um filho porque achamos que ele nos vai trazer a alegria. Nenhuma pessoa nos pode trazer alegria, nenhum objeto nos pode trazer alegria. Pode-nos trazer temporariamente essa energia que nós tanto procuramos, mas aquilo que nós estamos à procura não é
Mais uma coisa é mesmo é aquilo que nós já temos. É a nossa essência, a nossa energia, é nós mesmas. Tu procuras, aquilo que tu andas à procura é de ti. Onde é que ela está? Onde é que eu a posso encontrar? Isto muito inconscientemente. É claro que muitas vezes há um despertar espiritual, acontece um evento na vida em que a pessoa percebe que aquilo que ela anda à procura é de si mesma. Mas, até chegar lá, é como se a pessoa estivesse sempre a sentir o vazio, ou é uma sensação de que falta, mas aquilo que falta, e pode pensar que talvez lhe falte ainda subir na carreira, ou ainda lhe falta alcançar algo, um sonho que ela tinha tanto. Por exemplo, pode ser construir uma casa, ou então ir viver para outro país, ou um trabalho que ela tanto queria, ter um filho, ou por aí adiante. A lista é extensa, cada um com as suas motivações, cada um com os seus sonhos, mas na realidade a pessoa não anda à procura de nada disso. E por isso é que muitas vezes quando as pessoas conseguem alcançar esses sonhos, esses objetivos, elas continuam a sentir o vazio. Ou sentem aquela alegria temporária e sentem aquela energia de uau, eu consegui, mas é temporário. Ou sentem a energia de uau, eu consegui, uau, mas nem sequer celebram. Não celebram porquê? Falta algo. Ainda falta algo. E depois os objetivos aumentam, cria-se um novo objetivo, uma nova meta, cria-se um novo sonho, quando na realidade tudo aquilo que estás à procura está dentro de ti e chama-se essência. É a tua própria energia, quem tu és. Sabes quando tu és apresentado a um grupo novo, ou pessoas novas, ou conheces alguém e te fazem pergunta de quem tu és, ou quem és tu, ou o que é que tu fazes, é logo uma das respostas. O quem eu sou está sempre associado à profissão, àquilo que faço, aos títulos académicos, ou às formações que fomos conseguindo. Ou também, eu sou mãe de, eu sou mulher de, como se a nossa identidade estivesse e nós fôssemos aquela pessoa porque somos mãe, porque somos profissional de isto, e mulher de alguém ou filha de. Mas quem é que és tu quando tiras todos esses títulos? Quem és tu? Quando não és a mãe de, a mulher de, quando não és a funcionária de, ou quando não és a profissional de. Quem és tu? E esta pausa é intencional, para que possas refletir sobre quem és tu. Muitas vezes perdemos-nos disso porque estamos tão ocupadas a cuidar dos outros, e isto é uma característica muito enraizada na mulher, que vem não só... que foi da nossa educação, mas também que vem da nossa ancestralidade. Se pensarmos as nossas avós e até mais atrás, elas estavam profundamente dedicadas à família, era esta a função das mulheres. Elas dedicavam-se aos outros, elas não tinham tempo para si, elas não podiam fazer nada por si, elas cuidavam da família, da casa. Não havia exigências como ou existem hoje sobre as mulheres de terem uma carreira, de subirem, de terem sucesso na carreira. Não havia essa exigência. Então elas eram as donas da casa, as donas que cuidavam do lar, que cuidavam dos filhos. Mas hoje estamos a falar de uma sociedade completamente mudada, em que a mulher tem vários papéis, em que a mulher já tem uma profissão tal como um homem, em que a mulher sustenta a casa tal como um homem. E ela vai se perdendo em todas estas tarefas, em todos estes títulos. Então, quem é que é essa pessoa? E depois aqui começa a surgir a sensação de eu não quero estar com esta pergunta, eu não me quero sentar com esta pergunta porque eu não sei. Muitas mulheres já não sabem quem são porque se perderam de si e cuidar dos outros. Quer se tenham perdido de si a cuidar de si, a cuidar dos outros no trabalho, a cuidar dos filhos, do marido, da casa. Elas já não sabem quem são. E eu não estou a dizer isto para que te cause um sentido de culpa, de pressão, o que seja. É mesmo porque eu também já estive aí. Eu já estive nesse lugar de falta-me algo, eu não sei o que é. Parece que estava a conquistar tudo à minha volta, profissionalmente, pessoalmente. No entanto, havia sempre uma falta, algo que faltava ali. E eu não sabia responder essa pergunta até que eu aprofundei.
até que eu fui me conhecer, até que eu fui perceber quem é que eu sou, quem é que eu realmente sou. E isso, uma das fases mais importantes e o meu grande despertar espiritual foi quando eu tive o meu primeiro filho. É como se ele me trouxesse a questão de, ok, eu sou mãe, eu sou tua mãe, mas quem é que eu sou para além de ser tua mãe? Para além de ser a mulher do teu pai, a esposa do teu pai? Quem é que eu sou para além da minha carreira profissional? Quem é que eu sou para além do direito? Porque era o que eu fazia na altura. Eu estava ligada ao direito. Quem é que eu sou para além disto? E depois fui para um outro trabalho, que era o trabalho que eu tanto queria, que era trabalhar num tribunal criminal. E lá eu ainda sentia que algo me faltava. Era isto que eu queria, era este o trabalho que eu queria. E a experiência para mim foi incrível. As coisas que eu vivi lá, era suposto eu vivê-las, era suposto eu passar por elas, as aprendizagens, tudo. Mas de qualquer forma, ainda não era para ficar ali. Aquilo era só mais um passo, mais uma forma. E eu acho que isto é mesmo verdade. É que aquilo foi uma forma de me ainda conhecer melhor. O que é que eu quero, o que é que eu não quero? O que é que eu gosto e o que é que eu não gosto? Porque às vezes nós temos sonhos, mas esses são sonhos do ego. Porque ainda não sabemos quem somos. Então, quando nós começamos a procurar respostas, e isto pode ser através de várias coisas, para mim começou com a astrologia, com perceber o que é que significam estas coisas, o que é que o meu mapa natal diz sobre mim, quem é que eu sou no meu mapa natal. Depois, claro, fui aprofundando mais, já tenho várias formações, li imensos livros sobre o desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade. E fui descobrindo pouco a pouco, pondo a peça por peça, cada parte minha. E depois aquilo que acontece é que, e esta é uma grande crença, de que quando entras na espiritualidade, no mundo do desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento, é tudo muito bonito. Começas a ver uma vida de love and light. Mas a realidade não é essa. É porque para haver love and light, luz e amor, é preciso ir ao escuro, é preciso ir ao darkness, é preciso ir à sombra. É muita gente que não quer fazer isso e quando elas começam a conhecer, elas dizem, não, eu não quero isto para mim, eu não consigo, eu vou parar. Mas é que quando nós não conseguimos iluminar a nossa escuridão, e a única forma de iluminar a nossa escuridão é ir lá, ir ver o que está lá. E quando eu falo de escuridão, isto são o quê? A escuridão é as coisas que nós não queremos ver, é as coisas que menos boas, que podem ser desafios, que podem ser algumas das nossas características que nós não gostamos, porque ninguém aqui é um santo, nós todos somos humanos e cometemos erros. Podem ser coisas que nós não queremos observar do nosso passado, e a maioria dos casos será isso também, e nós não queremos ir lá ver, nós não queremos observar. Depois há uma outra camada, que é das vidas passadas. Porque desenganem-se se acham que vocês nas vidas passadas eram muito fofinhas, porque não eram assim fofinhas, não é? Nem todas as vidas vocês foram boas pessoas. E nós trazemos isso connosco, nós trazemos essas memórias, sem falar daquilo que nós trazemos, da bagagem, se assim podemos chamar, que trazemos da nossa ancestralidade, o que foi feito lá atrás, o que não está visto, o que está escondido, o que não sabemos. Tudo o que está no nosso subconsciente. E isso, essas memórias dos nossos antepassados, as memórias das nossas vidas passadas, também vêm para a nossa vida agora. Por isso é que aquilo que nós somos é muito mais profundo do que aquilo que nós pensamos e muito mais do que um título. E é por isso que temos que fazer é descobrir-nos, e muitas vezes é difícil de o fazer sozinha. E é por isso que existe ajuda. E é por isso que nós vamos procurar ajuda. Assim eu fiz também. Porque observar as nossas sombras, e eu não quero que vocês caracterizem a sombra como uma coisa maléfica e como uma coisa muito feia, porque é isso que se diz, não é? Mas é assim, nós temos o dia, nós vivemos num mundo de dualidade, temos o dia e temos a noite, e só isso já nos mostra como é que é viver aqui na Terra. Há um dia e há uma noite, e só se torna dia porque tivemos a noite. Então temos que passar pela noite, temos que passar pela
E muitas vezes há um termo que é muito usado e que eu acho muito bonito, que é a noite escura da alma. Porque é quando nós estamos no fundo, que é quando essa é a fase em que nós estamos completamente no zero. Onde não sabemos quem somos, não sabemos o que é que estamos aqui a fazer. É como é a chamada crise de identidade, mas que na verdade é apenas um chamado da nossa alma para nos voltarmos a centrar em nós, para nos voltarmos a colocar numa posição de líder da nossa vida, numa posição de centro, numa posição de vamos lá dedicar-nos vou agora dedicar-me a mim mesma, porque quando estás no fundo é só isso que podes fazer, porque quando estás no fundo não há mais nada, só estás tu. É por isso que existem muitas perdas nas vidas das pessoas, mas essas perdas para a alma não são perdas, elas são oportunidades para voltarmos à estaca zero, para voltar a iniciar um processo, para voltar a começar. E às vezes achamos que voltar a começar é como se estivéssemos a falhar. Não é falhar, não existe falhas. Aqui nós estamos sempre a aprender. Então não há falhar. Nós começamos do zero constantemente. É só olhar para fora, para a natureza e perceber que a natureza é cíclica. E ela está a começar do zero constantemente. Neste momento estamos numa fase em que ela está a morrer. E é esta expressão que eu uso muito no meu trabalho, que é as várias mortes. As várias mortes nossas. Porque nós vamos crescendo com o tempo e vamos mudando. Apesar de termos um mapa astral inicial, que é o mapa com o que nascemos e que traz todas as nossas características e que nós podemos aprofundar para nos conhecermos, a verdade é que esse mapa também vai mudando com o tempo. E por isso existe depois várias outras leituras, o mapa progredido, a revolução solar, para ver como é que vai o nosso passo de evolução, porque nós não ficamos ali, nós não vivemos na estagnação, porque não crescemos na estagnação, não evoluímos na estagnação. A estagnação traz uma grande dor na alma. A alma não quer estar estagnada, a alma, a nossa essência, ela quer movimento. É óbvio que a alma não quer andar a correr, como nos tempos atuais, que vamos ter que andar a correr aqui um pouco até conseguirmos chegar a uma era, a uma fase, porque nós estamos em transição e a transição é assim, é mexida, é desenvolvida, é muito a acontecer, é caótica. Mas para chegarmos até, lá está, chegarmos à paz, para chegarmos à luz, temos que passar pela escuridão. É assim que acontece na dualidade na Terra. E então, para nós sabermos quem nós somos, a nossa essência, uma coisa muito fácil de fazer, fácil no sentido de que podes dedicar um bocadinho do teu tempo e fazê-lo, porque se já estás num momento em que passaste tanto tempo sem estar contigo, sem te conhecer, sem perceber quem tu eras, vais ter mais dificuldade em fazer este exercício, que é o de escrever 10 coisas, e se não conseguires ter 10, começa com 5, que gostas de fazer sozinha. Não é com o outro, não é com ninguém, é sozinha. O que é que tu gostas de fazer? O que é que tu gostavas de fazer lá atrás, quando não tinhas tantas responsabilidades? E podes ir à tua infância perceber isso. Como eu disse ontem, a infância traz-nos muitas respostas e estão lá quase todas as respostas. Podes até também ir observar a tua adolescência. O que é que tu gostavas de fazer nessa altura? Pode ser sentar-te a pintar, pode ser várias coisas. Tirar fotografias, algo que talvez chamasses de hobby, mas o que é que tu gostavas de fazer sozinha, sem ninguém contigo, sem barulho, sem nada, sem filhos, sem marido, sem mãe, sem pai, sem amigas, sem primas, sem primos, sem nada, sem amigos, nada. Só tu. É aquele momento em que estás ali contigo, porque este é o momento da tua alma, é o momento da tua essência, é o momento da tua própria energia, da tua energia pura, de mais alta energia, da energia que tu trouxeste enquanto alma, quando chegaste aqui à Terra. E isso tens que procurar, é fazer esta investigação para depois conseguires juntar as peças do puzzle e conseguir perceber quem é que tu és, o que é que eu gosto de fazer. Não no sentido do que é que eu gosto de fazer para depois tornar isto um trabalho, mas no sentido de que o que eu gosto de fazer que me traz mais de mim, mais de essência, mais de alma. Obviamente que ajuda muito saber quem tu és, saber o teu signo, saber o teu ascendente, a tua lua, essas coisas. Ajudam-te a guiar nesse caminho, nesse sentido de saber, com licença, quem tu és. Mas podes fazer esta investigação prática, muito prática, de uma lista. Sentaste,
fazeres a lista e não te levantares enquanto não fizeres a lista. De pensar, claro que se for difícil para ti, vais ter que fazer uma pausa, porque a pausa vai-te ajudar. Mas começa a perguntar à tua alma, o que é que eu gostava de fazer se não te lembrares, se for difícil este exercício para ti. E vais conseguindo, devagarinho, passo a passo, percebendo aquilo que tu gostas de fazer. Depois, a próxima etapa é começar a fazer um pouco disso, dessas coisas que gostas de fazer. Começar a colocar uma no teu dia. Começar a fazer um pouco de meditação, um pouco de silêncio contigo mesma. Essas coisas devagarinho. E não estou a dizer que é 1 hora ou meia hora. O ideal seria dedicar-te 1 hora inteira do teu dia para ti mesma. Porque tanta coisa acontece, tantas são as responsabilidades, que depois acabas por pensar que não há mais nada. E que a vida é isto, que é um fardo, que é uma responsabilidade, que é coisas atrás de coisas. E quando tu tens este tempo para ti, estás ali só contigo, não fazes nada, e não é sentar-te a ler um livro, que isso já é fazer. Estás ali, perceber. Este tempo de estar contigo em silêncio é muito bom. E é aqui também que podes conseguir as respostas a essas perguntas. Desta lista, se não conseguires fazer logo de imediato. Porque esta energia vai trazer mais de ti, vai trazer mais leveza no teu dia-a-dia, nas tuas responsabilidades, na correria, vai-te trazer um equilíbrio e no fundo vai-te trazer mais vitalidade. Espero que tenhas gostado deste episódio. Amanhã volto com mais um Coffee Break with Me. Se tiveres alguma pergunta, estou à disposição. E deixa-me saber nos comentários o que é que achaste deste episódio. Um beijinho. Até amanhã.